segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Abra então a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 14 até o versículo 17. Caso eu leia e os irmãos acompanhem esta porção da Escritura que será lida logo em seguida. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o versículo de número 17. Se você não tem Bíblia, tem Bíblias aí nos bancos, você pode acompanhar se desejar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Nós estamos meditando sobre uma série de mensagens sobre o tema as 5 solas da reforma protestante. Então diz assim a palavra de Deus: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, queremos rogar a Tua bênção sobre cada um de nós, no sentido de compreender, ó Pai, a Tua palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor, para a compreensão da Tua palavra, para que possamos colocá-la em prática no nosso viver. No nome e por amor de Cristo oramos. Amém. Meus amados, então nós estamos estudando sobre 5 solas da reforma protestante do século XVI. Nós já vimos o sola Christus, o solo Christus. Nós já vimos o sola fide, somente Cristo, somente a fé. Já vimos sola gratia, somente a graça. Hoje nós vamos ver sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. E aí no próximo domingo o pastor Lauro vai encerrar sola e deu glória, somente a Deus a glória. Então o nosso tema de hoje é somente a Escritura, no latim sola Scriptura. A reforma do século XVI, ela estabeleceu esse princípio do sola Escritura, somente a Escritura, como fundamento da autoridade em matéria de fé e de doutrina. Este princípio, ele se contrapôs à ideia de que a tradição poderia estar em pé de igualdade com a Bíblia para formular a doutrina. A igreja, toda a Idade Média, estabeleceu que aquilo que ela defendia como tradição, como ensino que vinha tradicionalmente sendo ensino, mesmo que não estivesse nas Escrituras, mesmo que não estivesse baseado na palavra de Deus, mas como a igreja tinha ensinado isso ao longo dos séculos, através daquilo que eles chamavam de magistério eclesiástico, então isso deveria ser crido pela igreja, isso deveria ser ensino da igreja, isso deveria ser dogma da igreja. Daí vieram os reformadores e disseram: não é o que a tradição ensina, porque a tradição muitas vezes ela se contradiz. Um pai da igreja diz uma coisa, outro pai da igreja diz outra. Um papa dizia uma coisa e outro papa dizia outra coisa totalmente diversa. E a tradição muitas vezes se baseava nos ensinos, ou às vezes na superstição popular. E aí os reformadores disseram: a base da doutrina, a base da fé cristã não pode ser a tradição, mas sim somente as Escrituras, somente a palavra de Deus, somente a Bíblia Sagrada é que pode fundamentar a doutrina, deve fundamentar o ensino daquilo que Deus deseja que cada ser humano, que cada crente, que cada salvo, que cada cristão conheça e pratique. Daí, meus amados irmãos, é que essa formulação do somente a Escritura é um ponto fundamental da nossa fé evangélica, da nossa fé cristã, porque nós cremos que sim, a Bíblia Sagrada, a Escritura
Então nós entendemos que isso resultou na valorização das Escrituras, de tal modo que os cristãos evangélicos, os cristãos de linha reformada, ficaram conhecidos como o povo da Bíblia. Até bem pouco tempo atrás, nós, os crentes do Brasil, também éramos conhecidos como os Bíblias, aqueles que valorizavam, que criam, que praticavam a Bíblia. Sim, meus amados, nós precisamos reafirmar cada vez mais esse princípio protestante, esse princípio reformado do somente a Escritura, porque nós cristãos entendemos que elas são fundamento para a doutrina, para o verdadeiro ensino, para aquilo que Deus revelou, para que praticássemos, para que nós pudéssemos crer. Daí aqui nós entendemos que o princípio somente a Escritura é um princípio reformado e é um princípio super atual que precisa ser cada vez mais reafirmado como um princípio da nossa identidade como cristãos. Nós já vimos o solo Cristo, somente Cristo. Sim, Jesus é um princípio fundamental e há uma centralidade da pessoa de Cristo. Nós já vimos o sola fide, somente a fé, porque a fé também é fundamental para ser salvo. Nós já vimos o somente a graça, sola gratia, porque a graça também é fundamental, é o caráter de Deus revelado, nas Escrituras acerca da salvação que vem através de Deus pela graça. E hoje então nos convém pensar sobre o somente a Escritura. Quais as implicações desse princípio para nós hoje? Como podemos hoje aplicar esse princípio? Nós sabemos que há pesquisas que revelam que hoje está em curso o chamado analfabetismo bíblico. Ou seja, muitos daqueles que se dizem cristãos não mais conhecem as Escrituras como outrora no passado. O povo de Deus era conhecido. O povo de Deus era conhecido por não somente andar com a Bíblia na mão. O crente era conhecido como o Bíblia, aquele que andava com a Bíblia na mão, aquele que vinha ao culto com a Bíblia, mas também era conhecido por decorar textos das Escrituras. Eu lembro que logo quando me converti, havia vários textos que eu havia decorado, e isso era tão maravilhoso porque nos momentos, em diversos momentos da vida, vinham à mente aqueles textos para que se aplicar a diversas circunstâncias da vida. Mas por quê? Porque os cristãos eram ensinados desde o seu início da fé a decorar a palavra de Deus, a decorar textos das Escrituras, porque esses textos vinham à nossa memória em diversos momentos da vida. Mas hoje está em curso o chamado analfabetismo bíblico, ou seja, cristãos, são crentes, mas desconhecem as Escrituras, desconhecem a palavra de Deus, pouco leem a palavra de Deus, pouco se devotam a ler, a estudar, a meditar, a decorar a palavra. É por isso que um dos textos que muito se aplicam aos nossos dias é aquele texto lá de Oséias, quando diz que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E o conhecimento ali é o conhecimento bíblico, é o conhecimento escriturístico. Então, o princípio do somente a Escritura é um princípio urgente, é um princípio atual e é um princípio que tem implicações para os cristãos do século XXI que nós precisamos resgatar. Quais são as implicações desse princípio? E aí, primeiro, é a rejeição do tradicionalismo. Meus amados irmãos, uma das lutas do protestantismo no início foi contra a chamada tradição ser colocada acima das Escrituras. Sim, porque na Idade Média, tudo que for ensinado pelos papas, pelos cardeais, pelos pais da igreja, foi sendo compilado de tal forma que a igreja chamou aquilo de tradição sagrada, tradição eclesiástica. E o problema foi que na hora de definir uma doutrina, um dogma, a igreja dizia, não importa se esse dogma, se esse ensino, se essa doutrina está contido nas Escrituras, o que importa é que os papas ensinaram, o que importa é o que os pais da igreja ensinaram, o que importa é se está na tradição da igreja. Daí surgiram doutrinas como o purgatório. A doutrina do purgatório era o quê? Era a doutrina de que o ser humano, quando morria,
inferno. E ele também não ia para o céu, ele ia para um estado intermediário, onde ele ia purgar os seus pecados, limpar os seus pecados, e aí depois de um certo tempo, quando ele purgasse aqueles pecados, é que ele poderia ir para o céu, ir para o paraíso, ir para Deus. Mas essa doutrina não está na Bíblia, essa doutrina não é ensinada nas Escrituras. Jesus só falou do céu e do inferno. A Bíblia Sagrada só contém esses dois ensinamentos: ou o ser humano vai para o céu, ou o ser humano vai para o inferno após a morte. E aí então a igreja, por conta da tradição e por toda a Idade Média, inventou essa doutrina, e não importava se essa doutrina estivesse ou não contida na Bíblia, mas estava na tradição. Algum papa, algum cardeal, algum pai da igreja havia ensinado esse tipo de doutrina, então a igreja adotou como doutrina eclesiástica, como tradição, dogma eclesiástico. Mas aí os reformadores disseram: não, o importante é que a doutrina esteja nas Escrituras. O princípio de somente a Escritura é o princípio de que há um primado, há uma primazia, há uma superioridade nas Escrituras que deve basear a doutrina cristã e não a tradição, porque a tradição ela pode se contradizer, como de fato houve diversas contradições entre os ensinos dos pais, dos papas, dos cardeais ao longo da história. Mas é interessante notar que a própria Bíblia fala da tradição. A própria Bíblia fala da tradição. O próprio Senhor Jesus fala sobre tradição. Tradição é aquilo que vem sendo repassado oralmente, depois ela se transforma em literatura, mas é aquilo que vem sendo repassado de pai para filho, em costumes, em práticas e em ensinos religiosos. Mas o próprio Senhor Jesus foi um crítico da tradição. E nós encontramos, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 6, Jesus criticando a tradição dos fariseus e dos saduceus. Olha lá, você encontra Mateus, no capítulo 15, versículo 6, Jesus falando assim. Olha lá o que diz nas Escrituras. Mateus, capítulo 15, versículo 6. Esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus foi o crítico da tradição dos fariseus, porque essa tradição invalidava a palavra de Deus. No caso aqui, era a oferta do chamado Corban, quando alguém deveria dedicar-se a Deus e também deveria se dedicar aos pais. E aí havia a tradição de que não, você pode não se dedicar aos pais, não honrar os pais, se dedicando somente a Deus. E aí Jesus está dizendo aqui, essa pessoa, ela não vai honrar o pai e a mãe, porque ela vai supostamente se dedicar a Deus. E aí o texto sagrado está dizendo: e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que Jesus aqui está criticando era a tradição dos fariseus, que haviam invalidado a palavra, porque a palavra tinha um princípio, a palavra tinha uma ordenança, e aquele princípio, aquela ordenança deveria ser seguido pelo povo, mas por conta de uma tradição, por conta de um ensino dos fariseus, eles desvirtuavam a palavra de Deus para validar a tradição deles. E aí Jesus está dizendo: vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então Jesus foi um crítico da tradição. Mas as Escrituras Sagradas também trazem um aspecto positivo da tradição. Você encontra, por exemplo, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo falando que os irmãos de Corinto seguiam as tradições cristãs. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo diz assim: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Então Paulo aqui está elogiando os cristãos de Corinto, porque eles estavam guardando certas tradições que Paulo havia ensinado para eles, entregue a eles. Então, meus irmãos, as Escrituras, elas têm uma visão positiva e uma visão negativa da tradição.
quando ela honra a palavra, quando ela segue a palavra, como é o caso de Paulo aqui escrevendo aos Coríntios, ela é positiva. E aí a grande questão é que na Idade Média a tradição havia se afastado da palavra, havia uma série de contradições, e de tal modo que a igreja optou por valorizar acima da palavra as tradições, mesmo que as tradições, fossem contraditórias, mas elas ensinavam algo que as escrituras não ensinavam, e a igreja optou por valorizar a tradição acima da palavra, acima da doutrina escriturística. Daí a grande questão que se coloca para nós é que nós cristãos, quando afirmamos o princípio somente a escritura, nós não estamos desvalorizando as tradições, mas nós estamos refutando aquilo que pode ser chamado de tradicionalismo. Tradição é aquilo que vem sendo repassado tal, tal. E tradicionalismo é uma tradição morta, é uma tradição que tenta se sobrepor às escrituras. Há um escritor evangélico chamado Charles Schindler, que ele muito bem definiu essa distinção, essa diferença entre tradição e tradicionalismo. Olha lá, ele diz assim, abre aspas: a tradição é a fé viva dos que já morreram, enquanto que o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Fecha aspas. Vou repetir: a tradição é a fé viva dos que já morreram, enquanto que o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. O que você é? Alguém que segue as tradições ou é alguém tradicionalista? Vamos pensar sobre isso, porque o princípio do somente a Escritura diz que as Escrituras é que são a fonte da doutrina, do ensino revelado por Deus para a sua igreja. Portanto, cada um de nós precisa estar sempre pensando e repensando se as nossas tradições, elas honram as Escrituras, elas se baseiam nas Escrituras, elas estão fundamentadas nas Escrituras. Porque senão, isso não é tradição, isso é tradicionalismo. E aí o tradicionalismo é uma desvirtuação da verdadeira tradição e não honra as Escrituras. A gente precisa às vezes quando pensar sobre isso, se as nossas tradições como cristãos estão submissas às Escrituras, porque nós temos a tendência de nos acostumar com certos ritos, com certas práticas, com certos costumes, e isso se tornar uma tradição na nossa vida. Eu lembro que eu pastorei uma certa igreja que nós tínhamos uma mesa dessa aqui e ela era colocada no altar somente na ceia, Quando não estava na ceia, ela era guardada, Mas aí no período da ceia, no culto de Santa Ceia, ela era colocada no altar, E aí ficava no altar e tal. Mas aí um dia, pastoreando aquela igreja, uma igreja antiga, 60 anos e tal, e aí um dia eu cheguei e disse assim: vou fazer diferente, vou pedir aos diáconos para tirar a mesa do altar e colocar aqui embaixo, só uma vezinha, para fazer diferente, tinha um lema que dizia, o ano de tal está chegando aí, faça diferente e tal. Aí eu pensei, vou fazer um pouquinho diferente, só para mudar um pouquinho. Aí pedi aos diáconos: olha, muda essa mesa, hoje é cedo, muda essa mesa, em vez de ser no altar, bota ela ali embaixo, só essa vez. Aí botei. Aí chegou um pastor auxiliar que já estava desde a fundação daquela igreja, e ele sabia que aquela mesa sempre estava ali em cima do dia de ceia. Meus irmãos, esse pastor chegou e disse: pastor, o que está acontecendo? Quem foi que fez isso? Tirou aquela mesa do altar e colocou ali embaixo? Eu disse: fui eu. E ele era pastor auxiliar, mas ele disse: assim, não concordo. Então, vamos tirar ela dali de baixo e vamos colocar ela lá na porta. Aí eu disse: meu pastor, por que, pastor? Porque não pode. Essa mesa está há 60 anos no altar, ela tem que continuar no altar. Aí eu fiquei a pensar, mas aí, tem algum texto bíblico que diz que a mesa precisa estar no altar, precisa estar ali embaixo, precisa estar na porta. Meu Deus,
estar com a mesa no altar, que a mesa precisa estar embaixo do altar, que a mesa precisa estar lá atrás. A Bíblia não fala nem de mesa, né? A Bíblia fala da comunhão que os cristãos devem ter, né? Na ceia e tal, mas a Bíblia não conta esses detalhes. Mas aí as pessoas às vezes se apegam, né, às tradições de tal modo que, né, não conseguem mesmo enxergar que pode haver algum tipo de inovação, porque nós, cristãos, sim, nós devemos honrar, acima de tudo, os princípios, a doutrina das Escrituras. Amém, amados? Mas então, o princípio do somente a Escritura é uma rejeição do tradicionalismo. Mas há uma outra questão também, uma outra implicação do princípio do somente a Escritura. É a rejeição do misticismo. Todo mundo já ouviu falar aqui, né? A fé cristã, ela é, né, bíblica, ela é racional, né? Ela é tal. Mas existe aí uma linha, né, mística, que as pessoas se voltam para as emoções, para o misticismo, para as revelações, para certas coisas que não estão na Bíblia, mas as pessoas querem se entregar a essas emoções. Os reformadores tiveram que lidar com isso na época deles, com grupos anabatistas, grupos chamados na época de entusiastas, onde eles colocavam a emoção e a mística, né, o misticismo, acima da palavra de Deus. Então não importava o que a palavra de Deus dizia, importava o que, né, a revelação, a mística, o sonho, uma visão havia, né, acontecido na mente daquelas pessoas. Daí é que se aconteceu naquela época a revolta dos camponeses, na época de Lutero, 1524, e a revolta dos camponeses foi muito incitada por revelações, por sonhos, pelo misticismo de líderes que tinham adotado a reforma, mas que não se baseavam nas Escrituras, se baseavam em sonhos, em revelações e nas emoções humanas para então nortear a sua vida como cristão. E aí então eles armaram os camponeses, fizeram uma revolta. Lutero também foi muito equivocado, porque, né, ordenou inclusive para os príncipes da Alemanha que matassem, né, os camponeses e tal, mas do lado dos camponeses havia muita mística, havia muito misticismo, havia muito emocionalismo, havia muitos sonhos, visões, e eles disseram: olha, nós vamos ganhar, né, nós vamos fazer o paraíso na terra, nós vamos nos armar, nós vamos então acabar com os príncipes, nós vamos acabar com todos os grandes, os poderosos, nós vamos instituir o paraíso aqui na terra através dos camponeses. É uma espécie de revolta ou revolução do proletariado do século XVI. Depois Karl Marx vai trabalhar, né, no século XIX, século XX, né, a ideia, né, da revolução do proletariado, ditadura da revolução do proletariado. Mas no século XVI eram os entusiastas, eram os místicos, eram aqueles que se devotavam a sonhos. Não importava o que as Escrituras falavam, não importava o que Lutero, Calvino ou os reformadores tinham dito, não importava sobretudo o que as Escrituras diziam, mas importavam os sonhos, as revelações, a emoção de saber que Deus havia revelado, né, que eles deveriam pegar em armas, que eles deveriam fazer isso, aquilo, outro. Nós sabemos que esse é um dos grandes perigos também, com o advento do chamado pentecostalismo, dos nossos tempos. Porque muitas pessoas se entregam às emoções, se entregam a sonhos e revelações, mesmo que esses sonhos e revelações não estejam com base nas Escrituras, não estejam fundamentados na palavra de Deus. Corre por aí na internet, uma senhora que é super popular na internet, no Instagram sobretudo, uma senhora, né, que ela faz revelações, e ela é muito popular nos Instagrams da vida, porque ela foi ao inferno. Então ela, segundo ela, né, ela foi no inferno, ela viu o cabelo de cicrano, ela viu a calça de fulano, ela viu o pecado de cicrano, ela viu o pecado do pastor fulano, e aí então ela faz essas revelações, e as pessoas dão audiência, dão likes, né, para aquele tipo de coisa, mas se torna até mesmo patético, se torna até mesmo uma comédia, para não dizer também triste, porque muitas vezes ela não, né, ela na sua visão, né, ela não tem misericórdia. Por exemplo, recentemente morreu aquela cantora evangélica de câncer no pulmão, Ludmila Febre, né, uma serva de Deus, uma mulher muito inspirada, com canções maravilhosas.
E essa mesma líder, né, das revelações disse: eu fui no inferno e lá eu vi a cantora fulana de tal, está lá no inferno, queimando no inferno, porque ela tinha o cabelo curto, porque isso, porque aquilo outro. Meu Deus, né? Que insanidade, né? Ela, inclusive, tem uns termos que ela usa, né? Vocês são terra seca, mulher que vai para academia, não sei o que, está no inferno, olha, está preparando o caminho do inferno para você, uma coisa, loucura, né? Loucura mesmo. Mas tem uns memes até que o pessoal transformou ela em memes na internet. Aí tem elas, porque as revelações dela nunca vai para o céu, só vai para o inferno. Aí tem uns memes na internet, ela cheia de malas e dizendo: estou indo para o inferno. Ela cheia de mala na mão dizendo: estou indo para o inferno, estou viajando para o inferno, porque ela só vai para o inferno, as revelações dela é só lá no inferno. Misericórdia. Mas esse tipo de coisa, né, faz sucesso, esse tipo de coisa atrai multidões, esse tipo de coisa faz com que algumas pessoas se emocionem e achem, né, e atribuem isso a Deus. Mas o princípio reformado, o princípio protestante do somente a Escritura deve nos levar a estarmos, né, cada vez mais fundamentados, lastreados pelas Escrituras e somente por elas. Amém, irmão? Lutero tem uma frase lapidar que ele dizia assim: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que eu preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para a que está no povo. É isso. Nós devemos ser gratos a Deus pelo dom das Escrituras. Por isso nós precisamos meditar nela, por isso nós precisamos pregar nelas, por isso nós precisamos estudá-las, por isso nós precisamos cada vez mais nos aprofundar na palavra de Deus. Amém, amados? É por isso que nós verdadeiramente devemos nos voltar para o Senhor. 1978, Jim Jones, o pastor da igreja Templo do Povo dos Estados Unidos, levou 900 pessoas para a Guiana Francesa e propôs que todas elas se suicidassem tomando veneno, porque o Senhor estava voltando. E aquelas 900 pessoas se suicidaram. Depois a polícia encontrou os corpos, né, do líder Jim Jones, pastor Jim Jones, e mais 906 pessoas, mais precisamente, mortas ali na Guiana Francesa, numa espécie de acampamento. Todos eles tomaram veneno e se mataram. E aí depois a polícia investigou, né, olhou todas as coisas, encontraram as malas de todos eles, encontraram, né, comida, porque eles passaram dias ali comendo, encontraram roupas, objetos, né, de uso pessoal. Mas o mais interessante, não encontraram nenhum sequer exemplar das Escrituras. Jim Jones ensinava o povo não fundamentado nas Escrituras. Aquela multidão se suicidou baseado na emoção daquele líder e não consultou as Escrituras. Encontraram de tudo, mas não encontraram sequer exemplar da palavra de Deus. Isso é emblemático, amados, porque de fato, se nós queremos servir a Deus e não cair na loucura do misticismo, do emocionalismo, que muitas vezes graça no nosso meio, nós precisamos estar lastreados, fundamentados nas Escrituras. Amém, amados? Vamos terminar. O primeiro princípio é a rejeição do tradicionalismo. O segundo princípio é a rejeição do misticismo ou do emocionalismo. O terceiro é a rejeição do racionalismo. Salmo 19, versículo 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e dá sabedoria aos simples. Meus amados, nada, né, nós temos contra a razão. A razão é fundamental. A Bíblia, inclusive, diz que nós devemos prestar a Deus um culto racional, o culto da razão. Mas quando nós falamos de racionalismo,
da razão. E aquilo que não for racional deve ser descartado como algo, né, irracional, como algo que não pode ser conhecido pelo ser humano. Nesse sentido, os filósofos racionalistas e os teólogos racionalistas passaram a entender que aquilo que na Bíblia não é racional, não entra na razão humana, deve ser descartado, deve ser, né, colocado como mito, como algo, né, que não deve ser considerado. E aí, nesse sentido, os teólogos racionalistas, a partir do século XIX, começaram a dizer: olha, Jesus, né, ele não era divino, Jesus nunca fez um milagre, Jesus nunca morreu na cruz, morreu foi uma pessoa lá, e Jesus nunca ressuscitou, não existe ressurreição. E aí, nesse sentido, muitos teólogos e igrejas embarcaram no racionalismo, de questionar as escrituras, de, né, isso na teologia é chamada de teologia liberal, porque é o liberalismo que dizia: não, então as escrituras, ela está cheia de mitos, ela está cheia de lendas, essa história de que Jesus morreu, ressuscitou, isso é uma lenda, isso é um mito, vamos descartar isso. E aí até um professor de teologia no século XIX chegou a levar para os seus alunos, descartando várias passagens da Bíblia, e aí chegou a levar para os alunos somente uma capa de couro da Bíblia e diz: eis aqui o meu legado para vocês. As escrituras devem ser desconsideradas e o que sobrou dela é a capa. Aqui a capa de couro, né, na frente e atrás. Pronto, esse é o legado desse professor liberal para os seus alunos. Mas de fato, meus amados, os liberais passaram a entender que as escrituras eram um livro eivado de mitologia, de lenda, que devia ser descartado, que devia ser reinterpretado, que devia ser tirado. E aí, um seminário surgiu nos Estados Unidos, agora no século XX, chamado Seminário de Jesus, liderado por John Dominic Crossan, famoso teólogo, né, nessa linha protestante. E eles resolveram concluir que há diversas questões que os cristãos devem afirmar acerca de Deus e das Escrituras. Primeiro, Jesus não é divino. Segundo, os milagres de Cristo são uma afronta à justiça e à integridade de Deus, portanto não existiram. As ideias de Jesus como Redentor são arcaicas e ultrapassadas. Quarto, Jesus não ressuscitou dos mortos. E quinto, a Bíblia não contém modelos absolutos de conduta. Essa loucura, né? Mas o que é que o racionalismo, o que é que o liberalismo teológico fez para algumas pessoas? Nós, cristãos do século XXI, devemos continuar afirmando que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, e ela é útil para a repreensão, para a correção, e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Amém, amados? A palavra de Deus nos diz que ela é viva e eficaz, mais cortante que a espada de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos, né, do coração. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos reafirmar a atualidade, a urgência da palavra de Deus. Como dizia o famoso Billy Graham, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Amém, amados? Sim, a palavra de Deus é atual. Sim, a palavra de Deus é viva. Sim, a palavra de Deus é inspirada pelo Senhor. E nós não podemos deixar que o racionalismo ou o liberalismo teológico tire de nós essa convicção, porque o próprio Jesus declarou: aquele que ouve a minha palavra e a pratica será considerado como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vindo a tempestade, vindo o vento contrário, aquela rocha não sucumbiu, aquela casa não sucumbiu. Amém, amados? Então vamos nos basear na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela sim permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Quando afirmamos o princípio do somente a Escritura, estamos também nos contrapondo a esse racionalismo que de alguma forma questiona a palavra de Deus, que de alguma forma
coloca-se acima da palavra do Senhor. A Bíblia também é um livro que nos ajuda a pensar, também é um livro que nos incentiva ao uso da razão. E crer na Bíblia Sagrada não é negar a razão, não é ser irracional. A Bíblia é a palavra de Deus, mas é também um livro sobrenatural, que nos fala acerca de Deus, que nos fala acerca de Jesus, de que nos fala acerca de que Deus veio a este mundo na pessoa bendita de Jesus, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e segundo a palavra de Deus, há de voltar a este mundo para levar o seu povo zeloso de boas obras. Quem crê nisso, diga amém. Para terminar, meus amados, eu termino com um episódio que ocorreu com Lutero em 1520, na chamada dieta de Holmes. Lutero foi chamado para aquela dieta perante o rei Carlos V na Alemanha, e na dieta ele foi convidado a se retratar dos seus ensinos. E ele então disse uma frase que foi lapidar. Ele dizia, né: eu estou convencido pelas escrituras e pela razão de que eu não vou me retratar, porque não é bom, não é sensato o homem fazer isso. E a frase final é: eu não vou me retratar, porque a minha mente está cativa da palavra de Deus. Amados, quem é cristão, quem é seguidor de Jesus, quem é cristão reformado, protestante, pode dizer como Lutero: a nossa mente está cativa à palavra do Senhor. Amém, amados? Vamos viver por ela, vamos ensiná-la, vamos proclamá-la, vamos viver os seus princípios, vamos crer nas suas doutrinas, porque é a palavra de Deus que cativou a nossa mente e nós não podemos sair dela. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos orar, encerrando então essa nossa reflexão. Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus eterno, Pai celeste, oramos em Cristo Jesus, te pedindo, Senhor, que possamos ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra, que possamos, ó Pai, valorizar a Tua palavra na nossa vida devocional, na nossa vida cristã. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor, para que possamos verdadeiramente valorizar as Escrituras conforme o próprio Jesus valorizou. Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai, que possamos verdadeiramente viver a Tua palavra, crer na doutrina, no ensino da Tua palavra, com todas as suas implicações, e que a cada dia nós possamos viver uma vida devocional, de leitura, de aprofundamento das Escrituras Sagradas, para que continuemos a ser o povo do livro, o povo da Bíblia, o povo da palavra de Deus, honrando o princípio protestante do século XVI, o princípio do somente a Escritura. Em nome e por amor de Cristo oramos e desde já te agradecemos. Amém.